Ana, vamos lá. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, falando justamente sobre tempo de qualidade para escalar seus negócios. Só fazer um feedback aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Edivane está me ouvindo? Sim, tá ótimo. Ah, legal, tá jóia. Só peço a gentileza, Edivane, se você perceber algum problema até técnico aí, você me fala, tá? Por gentileza. Combinado, deixa comigo. Então tá jóia. A Cláudia também, viu, Cláudia? A hora que você perceber alguma coisa, pode me falar, tá bom? Ok, Tá obrigada. jóia, gratidão. Vamos lá. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A gente vem um tempo já trabalhando com esse material, né? E aí eu pude perceber, né, nessa trajetória toda de treinamento comportamental, como o tempo é importante para nós que somos empreendedores, para nós que somos profissionais liberais. E sim, a gente precisa de tempo de qualidade para usar a estratégia que realmente a gente precisa ter no nosso dia a dia. Deixa eu falar boa noite aqui. Boa noite para quem está chegando. É um prazer estar aqui comigo. Não sei se ela está me ouvindo. Eladir está entrando. Boa noite, seja bem-vinda. Nós já estamos iniciando a nossa aula de hoje e o assunto, exatamente, 5 passos essenciais para você conquistar tempo de qualidade para escalar o seu negócio. Assim como vocês, eu também tenho uma agenda muito flexível, bastante flexível. E aí, a gente precisa do tempo como nosso aliado. A gente precisa desse tempo para quê? Para que a gente possa dar conta de tudo que a gente tem e escalar os nossos negócios. Afinal de contas, a gente precisa aumentar o nosso faturamento também, não é mesmo? E para que isso aconteça, né, a ideia é justamente a gente melhorar o nosso tempo, melhorar a qualidade do nosso tempo. E é justamente isso que eu quero dividir hoje com vocês. Para isso, eu fiz uma apresentação. Vocês estão me acompanhando aqui, né? Então vamos lá. 5 passos essenciais para você conquistar tempo de qualidade para escalar o seu negócio. Para a gente começar, vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. Eu sou Cláudia Crispi, sou mentora comportamental de alta performance e coach de vida. Eu tenho MBA em Gestão Empresarial e Negócios, mas a minha formação base é Tecnologia da Informação. E para isso, eu tive que aprender a lidar também com o tempo. Eu sou especialista em inteligência de negócios, né? E formada em análise comportamental pelo IBC. E como vocês já me conhecem, eu também estudo espiritualidade. Sou uma estudante integral de espiritualidade. E resolvi trazer o tempo justamente como qualidade de vida, porque é justamente o que a gente vive, é o que eu sinto. E eu tive que aprender a trabalhar com o tempo para dar conta das coisas, né? Como vocês sabem, eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho o Pedro Lucas, de 16 anos, e a Maria Carolina, de 13. Lido com as questões do dia a dia de casa, né? E ajudo pessoas a se desenvolverem, a ter o seu desenvolvimento humano como treinadora comportamental de alta performance. Já trabalho nesse ramo de alta performance há mais de 6 anos, mas comecei a trabalhar há muito tempo na área de tecnologia da informação. E aí, o tempo como nosso aliado. O que a gente vai falar hoje? Tá? O que a gente espera hoje? Primeiramente, as 6 formas de crescer, tanto na carreira como para dar lucro para a nossa empresa. Segundo, tempo é mentalidade. Se você muda a mente, você muda o tempo. Depois a gente vai falar como os nossos hábitos interferem na nossa qualidade de tempo. O que fazer para acelerar resultados e ser mais assertivo em nossas decisões?
Afinal de contas, a gente lida com decisão o dia inteiro, né, gente? Vocês concordam comigo? Como é importante a gente saber aonde a gente vai estar em 2026. Eu coloquei aqui de propósito. Por que 2026? Porque a gente precisa aprender a pensar a longo prazo. E isso depende do quê? Justamente do tempo. E por fim, eu trouxe um exercício para vocês, para a gente entender que tudo na vida é uma questão de tempo. Tá fazendo sentido? Sobre tempo que a gente vai falar hoje? E aí, eu trouxe uma frase de impacto aqui, proposital, tá? Previsão do tempo, ele está passando rápido demais. Será? Ou será que é só uma percepção minha? Será que a gente está tendo tempo para fazer tudo o que a gente precisa fazer? Realmente, quando a gente para pensar, a gente escuta muito, né? Nossa, que correria! Ah, mas não dá tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Mas ele está passando rápido demais. Então a gente precisa aprender a lidar com o tempo. E tempo é justamente uma questão de hábito. Olha que interessante, eu trouxe aqui para vocês o ciclo da inconsciência. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente se torna uma ação que define um hábito que a gente tem na vida. Isso vai definir o nosso caráter, por consequência, o nosso destino. Olha que interessante, se você fica o tempo todo, realmente eu não tenho tempo, não dá tempo, não consigo fazer tal coisa, eu queria fazer, mas eu não posso. Será que essa questão da gente falar do tempo com, digamos assim, que o tempo realmente é um problema, não pode se tornar um hábito? Então, quando a gente muda um hábito que seja, que é o que eu falo muito em alta performance, a gente acaba mudando a qualidade do tempo. Percebe? Então, quando a gente muda o hábito, a gente acaba mudando as nossas ações e a gente passa a pensar diferente sobre o tempo. Tempo de qualidade. Ok, Cláudia, eu preciso de tempo de qualidade, mas por que que você precisa do tempo? Então, o nosso objetivo aqui é pensar em como a nossa mentalidade muda o nosso tempo. A partir do momento que você começa a pensar diferente, sim, eu tenho tempo para fazer as minhas prioridades. Isso acaba se tornando uma ação que, por consequência, se torna o seu hábito, que vai moldar o seu caráter e muda o seu destino. Quer um exemplo? Uma pessoa que está sempre atrasada nos compromissos. Normalmente você já chega e já fala, a pessoa chega e fala, nossa, mas eu sempre me atraso. Nossa, mas eu nunca consigo fazer as coisas na hora. Isso já se torna um pensamento. Se torna um pensamento e você vai agir a partir daquilo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que estar atento ao que você está pensando e como você está agindo. De que forma? Você muda um hábito. Você coloca um desafio para você de repente chegar um pouco mais cedo no seu compromisso. E aí, quando isso acontece, quando você começa a mudar os seus hábitos, você começa a mudar o seu jeito de pensar. Tá, mas o que que isso tem a ver com o tempo para escalar meus negócios? Tempo, gente, é alta performance. O que que é alta performance? Alta performance é a autoliderança. Quando você ganha consciência de como está funcionando no momento presente, você aumenta suas possibilidades na vida. Por quê? Porque quando você está muito no automático, fazendo as coisas só no automático, o tempo todo no automático, você não está vendo os resultados, você não está vendo as possibilidades que estão passando diante de você. E isso, gente, é um hábito, tá? Então, estou chamando a atenção agora nesse momento para você prestar atenção no momento presente. O que está acontecendo no momento presente? Quando você passa a perceber de que forma você está agindo no momento presente, você acaba tendo resultados diferentes. Por isso que eu falo que tempo é alta performance. Tempo é autoliderança. Você tem que ser líder de você mesmo e não ser liderado pelas ferramentas do tempo. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá?
E aí, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu também separei aqui para vocês. Gente, eu tenho uma colinha aqui do lado, tá? Porque eu quis ser pontual nos conteúdos, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente também precisa prestar atenção no nosso tempo. Então, por isso que eu trouxe colinha. Então, se vocês verem eu pegando papéis aqui do lado, é por causa dessa colinha, tá? Olha só, deixa eu continuar aqui falando um pouquinho. Produtividade geralmente é trabalho inútil disfarçado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fato de você estar ocupado não significa necessariamente que você está produzindo. Faz sentido? Porque às vezes você está tão ocupado com tantas coisas que não são importantes que você acha que está produzindo, mas na verdade você está se enganando com relação ao tempo. Será que o que você faz, por isso que eu falo da importância da gente viver o momento presente. Quando você se pergunta, o que eu estou fazendo no momento presente é importante? E você simplesmente deixa de fazer as coisas no automático, você ganha sim produtividade. Mas o fato de você estar ocupado o tempo todo de forma automática não significa necessariamente que você está produzindo. Já parou para pensar nisso? Por isso que eu gosto muito dessa frase, porque às vezes as pessoas acham que o fato de estar ocupado é porque está fazendo muita coisa. Mas você já teve a sensação de chegar no fim do dia e se perguntar: nossa, eu corri o dia inteiro, nossa, mas eu. Tá, e olhar para trás e não ter feito nada? Por isso que eu falo da importância da gente viver, sim, o momento presente, prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E não simplesmente estar ocupado. Porque o fato de estar ocupado, de novo, nem sempre está te trazendo os resultados que você precisa. Percebe que isso é uma questão de mentalidade? E aí, eu trouxe aqui as formas que a gente tem de se estagnar nos nossos negócios e a gente acaba gerando prejuízo, tanto para a nossa empresa, como profissional liberal, se a gente é um profissional, para a empresa que realmente paga o nosso salário, né? Vamos lá. Primeiro item aqui, se limitar a apenas aquilo que já sabe fazer e não fazer o que realmente pode ser feito. Isso é uma forma de você viver no automático, tá? Da mesma forma que fazer multitarefas para se sentir produtivo. Foi o que eu acabei de dizer. Às vezes a gente acha que está fazendo 1000 coisas e está dando resultado e a gente não está focado. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes você focar 30 minutos numa única tarefa, você acaba tendo mais resultado do que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Culpar e reclamar dos outros. Isso realmente é uma estagnação. Por quê? Porque quando você não traz a responsabilidade para você, você começa a procurar culpado das coisas estarem dando errados. Isso não é autoliderança, gente. Isso aí, na verdade, você está colocando a responsabilidade daquilo que não está dando certo nas outras pessoas. E aí você acaba não saindo do lugar. Outro item, querer que os outros entendam sua língua. Você já parou para pensar se você realmente está se fazendo entender pela pessoa que está na sua frente? Isso, gente, serve para qualquer contexto, tá? Seja na nossa casa, seja para o nosso cliente, seja para o nosso empregado, seja para o nosso supervisor, para o nosso líder. É importante saber se a pessoa que você está falando está entendendo a mensagem que você quer passar. E às vezes a gente está tão fechado no automático, naquilo que só a gente sabe, que a gente não entende o que a outra pessoa está querendo dizer. E vice-versa. A gente está falando, sabe aquela história de você falar grego? Isso acontece muito quando a gente está falando com pessoas do nosso convívio, porque a gente não espera a resposta. A gente simplesmente vai falando, falando, falando e quer que a pessoa entenda. Só que a gente precisa saber que o outro
tem uma outra forma de enxergar o mundo. Mas isso aí é assunto para outro tema, tá? A gente fala sobre comunicação assertiva. Centralizar informações. Quem aí? Levanta a mão, quem gosta de fazer tudo. É bem típico, né? A gente costuma centralizar as informações para querer dar conta do recado. E é aí que você se estagna, é aí que você perde mais tempo ainda. Por quê? Porque você não delega. Você não delega e acaba pegando tarefas que muitas vezes não é para você. Outra coisa que eu gosto bastante, que cria impacto, né? Ser simpático com todo mundo. Sabe aquela coisa de querer agradar a todo mundo? A todos? Difícil, né? Pois é, vamos pensar sobre isso. Por outro lado, 6 formas de crescer na carreira e dar lucro para a empresa. Uma das coisas a gente já está fazendo aqui, estudar e mudar comportamentos constantemente. O meu objetivo aqui é instigar vocês, tá, gente? O meu objetivo é provocar para que vocês pensem de forma diferente. É gerar reflexão, porque a partir do momento que a gente começa a se perguntar e começa a gerar uma reflexão do que está acontecendo, a gente tem a chance de mudar. Porque enquanto a gente está no automático, a gente não consegue mudar. A gente não enxerga a possibilidade de mudança. Buscar melhorias e soluções proativamente. Ser proativo. É reagir antes que o problema aconteça. E isso é um fato importantíssimo na autoliderança. E isso também tem a ver com o tempo. Porque às vezes a gente gasta mais tempo consertando um problema do que se antecipando a ele. Assumir a responsabilidade da sua vida. Não vou nem falar sobre isso, né? Estou falando de autoliderança desde praticamente que a gente começou. Se esforçar para falar a língua do outro. Exatamente o que eu estava dizendo. Será que o que você está dizendo, a outra pessoa está entendendo? Fica aí a questão. Passar informações claras e periódicas. Tem a ver com comunicação. Então, a dica aqui é, quando você for passar algum trabalho para alguém, pergunta primeiro se ele entendeu o que é para fazer. Isso também serve para qualquer contexto. Na família também. Às vezes a gente passa uma mensagem, acha que a pessoa entendeu. O ideal é sempre a gente perguntar: o que você entendeu mesmo sobre o que eu te falei? Isso vai se tornando um hábito. Quando você dá a chance do outro responder, você acaba conseguindo resultados extraordinários, diferentes do que você vem fazendo. Ser verdadeiro, focando no bem maior. Mentira, gente, não cabe aqui. Você já parou para pensar o quanto de informação às vezes a gente passa de forma desnecessária, dando rodeios, falando e seguindo caminhos que não dizem a verdade? Então, quando a gente é verdadeiro e objetivo e foca no bem maior, no conjunto, para um bem maior, você começa a crescer de fato. Faz sentido? Será que eu estou falando rápido demais? Olha só, depois eu vou abrir uma questão para um horário para a gente falar sobre dúvidas, tá? Então vão anotando aí. Tem outra questão que eu acho importantíssimo quando a gente fala de tempo, que é sobre o comportamento humano. O comportamento humano, ele nasce da qualidade da nossa mente, assim como o tempo. Quando a mente muda, muda o comportamento e o tempo também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero voltar naquele assunto que eu estava falando sobre o ciclo da inconsciência, que é justamente o quê? Se você fala o tempo todo, estou na correria, não tenho tempo para nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo produzir, o que o seu cérebro está entendendo? Ele está entendendo isso como uma verdade. Então, quando a gente começa a mudar o nosso comportamento pela mente, a gente consegue fazer mudanças efetivas no nosso tempo. A gente consegue colocar mais qualidade no tempo que a gente tem para fazer as coisas. Cláudia, mas é fácil fazer isso? Não, não é.
Não é, mas é possível. De que forma que você faz essa mudança? Estando consciente no momento presente. Tudo aquilo, lembra do ciclo? Tudo aquilo que eu falo, ou melhor, tudo aquilo que eu penso, eu falo e eu ajo daquela forma. Então, se eu quero mudar a qualidade do meu tempo, o que eu tenho que cuidar também? Da qualidade da minha mente, da qualidade dos meus pensamentos. E aí, a questão é, o que a gente precisa saber de fato sobre o tempo? O tempo versus a nossa capacidade de produção. O tempo versus aquilo que eu posso fazer. Eu já vi gente, e isso aconteceu comigo, tá? De pegar coisas para fazer, e aí a gente vai ficando estressado. Por quê? Porque eu peguei mais coisas além do que eu sou capaz de fazer. Isso tem a ver também com prioridade. Quais são as suas prioridades, pessoais e profissionais? Você tem que ter isso muito claro. A partir do momento que você começa a ver prioridade nas coisas, você vai ganhando tempo, sim, de qualidade. É importante você saber as coisas para você no momento. Elas são importantes, urgentes ou circunstanciais? Circunstanciais. Coisas importantes, coisas que têm que ser feitas. Coisas urgentes são coisas que eram importantes, você não fez no prazo e ela se tornou urgente. Sabe aquela coisa assim, ó, por exemplo, tem um produto para entregar na sexta-feira da semana que vem. É importante, é um compromisso que você assumiu. Só que aí, as coisas circunstanciais são aquelas coisas que não são importantes, vão tomando seu tempo. Coisas corriqueiras do dia a dia, que não são importantes. De repente, quando você vê, é quinta-feira e você não fez o que precisava ser entregue na sexta. Aquilo que era importante se tornou urgente. E aí, quando se torna urgente, não tem o que fazer, você tem que parar com todo o resto para cumprir. Então, quando você começa a pensar o que é importante para eu fazer, vou separar do urgente e vou diminuir aquilo que é circunstancial, aquilo que eu posso diminuir, que são os nossos vilões do tempo. Agora, a pergunta é: qual o grande vilão do nosso tempo no momento? Vocês com certeza vão pensar aí, internet. Primeira resposta que vem, é ou não é? Internet, Netflix, coisas que não agregam. Tudo isso são coisas que você pode diminuir, não digo cortar, tá, gente? Mas a gente pode sim diminuir. É aprender a lidar com a situação. Outra questão, usar agenda. Nosso cérebro, gente, ele é muito importante para se tornar só uma agenda. A gente tem recurso para isso, tá? Então, anotem o que tem que ser feito, porque já acontece muito isso comigo. Por isso que eu não fico sem bloquinho de anotação. O seu cérebro fica apitando o tempo todo. Você tem tal compromisso, você tem tal compromisso, você tem tal compromisso. Você acaba ocupando espaço de agenda. Percebe? E seu cérebro ele é extremamente importante, muito importante, para quê? Para se tornar só agenda. Para isso não, agenda você tem agenda do celular, tem agenda do notebook, tem caderninho, tem bloquinho de nota. Libera sua mente, tá? Usa aparelhos eletrônicos e não ser usado por eles. Olha que interessante isso. Vocês já perceberam que tem aplicativo para tudo? Tem aplicativo para meditação, tem aplicativo para quantos passos eu dei, tem aplicativo para quanto eu comi, tem aplicativo para, enfim. Mas tem um aplicativo, tem vários aplicativos bons, tá, gente? Eu estou exagerando aqui. Mas tem um que é muito interessante, que ele mostra o tempo que você fica em cada aplicativo do celular. Depois, se vocês quiserem, eu passo o nome direitinho para vocês. Me procurem que eu passo. Outro item, qualificar e não quantificar informações. Às vezes você começa a receber informação de todos os lugares que não são importantes.
Então, procurar priorizar de novo o que é importante você aprender e o que não é importante. Percebe? Tudo isso é o que, gente? É você sair do automático e começar a fazer as coisas com consciência. E o mais importante que eu considero aí, definir o que importa neste momento da sua vida. Olha para o momento que você está vivendo. O que importa para você? Qual ciclo já era para ter fechado e você ainda está nesse ciclo? O que é importante para você neste momento na sua vida? Percebe que dá uma diferença gigante? Quando você transfere isso para o negócio, tá? Quando você transfere isso para aquilo que precisa ser feito para você faturar mais, você também precisa definir o que é importante e não ficar se sobrecarregando com burocracia, com serviços de terceiros, com coisas que não vão te levar a nada. Então, sempre tenha em mente, definir o que importa neste momento. Bom, dito isto, sobre todas essas questões do que a gente precisa saber sobre o tempo, eu quero dizer para vocês, e a gente chegou na chave do nosso webinário de hoje, na aula de hoje, desculpa, que é justamente os 5 passos principais para a gente ter tempo de qualidade para alavancar os nossos negócios. Afinal de contas, nós, de novo, né, como profissionais liberais, como profissionais que temos uma agenda mais flexível, a gente pode sim agir de uma maneira em que a gente tenha tempo de qualidade para escalar os negócios. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro passo que eu vou destacar com vocês, eu costumo chamar de matriz 80-20. O que seria isso? Olha que frase interessante. O que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Deu nó agora, né? Pois é. É aquilo que eu falei sobre a gente definir prioridades na vida. Então, a matriz 80-20, ela é o quê? 20% dos nossos esforços vão trazer 80% dos nossos resultados, de forma focada. Por isso que eu volto a falar sobre o autoconhecimento, sobre aquilo que é importante para você. Como eu funciono? O que é importante para mim? De que forma eu gosto das coisas? Quer ver um exemplo? Fazer exercício físico à noite. Tem muita gente que faz exercício físico à noite. Só que para mim, Cláudia, exercício físico eu consigo fazer de manhã. Eu produzo muito mais de manhã. Então, se eu chegar no final do dia e deixar, falar assim, olha, atividade física eu vou fazer à noite, eu sei que vai acontecer tanta coisa no meu dia que eu não vou fazer. Mas por quê? Porque a Cláudia funciona assim. Então, a pergunta que eu trago para vocês é: vocês se conhecem? Eu sei de gente que é criativo de madrugada, que prefere acordar mais cedo para tratar dos assuntos importantes quando o WhatsApp não está correndo. Da mesma forma que eu conheço pessoas que dormem de manhã inteira e só vão produzir à tarde. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não existe uma regra. O que existe é o que funciona para você e o que não funciona para você. Isso é autoconhecimento. Às vezes as pessoas colocam muitas flores, né, no autoconhecimento, que o autoconhecimento é difícil, que é um processo complicado. Gente, autoconhecimento é você se perguntar como eu funciono, de que forma eu posso usufruir no meu melhor momento do dia para produzir. Isso é autoconhecimento. Quando você se conhece a ponto de dizer, eu não vou fazer tal trabalho meio-dia, porque meio-dia não vai dar certo. Então, não existe uma regra, de novo, existe aquilo que funciona para você e aquilo que não funciona, tá? Isso também tem muito a ver com o seu ritmo dentro da sua casa, né? Você tem filhos que estudam de manhã ou filhos que estudam à tarde.
Meus filhos estudam à tarde, por muito tempo estudaram à tarde, e isso funcionava para mim, porque era o melhor horário que eu tinha para trabalhar. Então, tudo depende do que é importante para você e como você funciona. Dito isso, você consegue colocar o seu esforço no melhor horário, no melhor tempo que funcione para você. Por quê? Eu vejo muita gente falando, né? É melhor você ser criativo de manhã, ou melhor não sei o que. Gente, o melhor é o que funciona. E para isso você precisa ter autoconhecimento. Você se conhece o suficiente para dizer de que forma você pode produzir melhor? Só você pode dizer. Faz sentido? Para isso, é sempre se questionar, sempre se perguntar. O segundo passo aqui, dentro desses 5 passos, é o nosso primeiro passo. O primeiro passo, ele é um salto para a zona de desconforto. Ou seja, a gente precisa modificar velhos hábitos para que novos hábitos sejam conquistados. Isso aqui, quem já me conhece, quem conhece um pouco do meu trabalho, ou quem não me conhece, eu vou explicar agora. Trabalho muito com altos desafios. O que são altos desafios? São pequenos ajustes que você faz no dia a dia para você sentir o outro lado daquilo que você está acostumado. Altos desafios, o próprio nome já diz, é você se desafiar a fazer coisa nova. É você realmente levantar do sofá e dar o primeiro passo. Precisa fazer uma mudança radical? Não, gente. São pequenas coisas, pequenos ajustes que te tragam para o momento presente. Quer um exemplo? Banho frio. Eu, Cláudia, só tomo banho quente. O pessoal aqui de casa fica doido comigo. Só que, para eu me sentir presente no momento presente, eu comecei a tomar um banho morno. Por quê? Porque passou a me incomodar. Quando alguma coisa te incomoda, você tem que fazer ajustes, porque você sabe que você vai dar conta. Gente, onde é a nossa zona de conforto? A zona de conforto é quando a vida está confortável. Só que eu tenho certeza, e te falo com todas as letras, a vida ela é inédita. E se a vida é inédita, ela vai te trazer desconforto, sim. E não é melhor você estar preparado para esses desconfortos? Aqui, dentro do que eu chamo do primeiro passo, é justamente você se sentir desconfortável. É você se sentir confortável no desconforto. Não é isso que a gente passa nos negócios? Sim ou não? Pensa aí no seu trabalho. Quando alguma coisa é muito desconfortável, não chega a te instigar a fazer o seu melhor? Isso é sair da zona de conforto. E quando você faz isso de forma controlada, você começa a se desafiar, você sabe que você, sim, pode dar conta de qualquer resultado. E não é diferente para você escalar seu negócio. Por quê? Porque às vezes, para você escalar seu negócio, você tem que sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque os resultados da zona de conforto você já conhece. Então, o convite aqui é você se sentir desconfortável e fazer coisas diferentes. Para isso, você realmente precisa mudar velhos hábitos. O passo seguinte, gente, eu chamo de o alvo. Esse é polêmico. Sabedoria para fazer escolhas. Quando você tem a liberdade para dizer não, você pode dizer sim para o que é prioridade na sua vida. Aqui a gente consegue deixar a distração para trás. Fala para mim, quem que tem dificuldade para dizer não? Eu era uma pessoa que não dizia não para ninguém. Não dizia não de forma alguma. Por quê? Porque eu queria agradar. E o fato da gente querer agradar o tempo todo, a gente acaba deixando as nossas prioridades de lado, porque você vive em função do que o outro quer. Você acaba vivendo em função daquilo que é importante para o outro. Mas e para você? Agora vou mudar a pergunta. O que é importante para o seu negócio?
De repente, você se especializar naquilo que você faz, porque eu sei que você é bom naquilo que você faz, você tem que abrir mão de um monte de coisa. E para você abrir mão de um monte de coisa, o que você tem que aprender a falar? Você tem que falar o não. Você tem que falar o não sem medo e sem o desconforto do outro não gostar. É fácil, Cláudia? Não é. Não é. Porque a gente vai pondo distrações no meio das coisas. E aí eu falo para vocês sobre a importância de você falar o não para você atingir o alvo. Quando você é certeiro naquilo que você tem que fazer dentro do seu negócio, que você sabe que vai ser importante, você fala não para todas as outras coisas. Pensa nisso. Pensa aí se você tem dificuldade para falar não, depois você me conta. O próximo passo, a escalada. Aqui, gente, a gente fala sobre vida financeira, tá? Saber onde você quer chegar é importante para você ter energia para escalar. Sabe aquela história da Alice, do país lá da encruzilhada? Que ela chega para o gato e pergunta: para que lado eu vou? Ele fala para você assim: você sabe para onde você vai? Ela, não. Então qualquer lugar serve. Então, o que você pensa sobre quanto você ganha e quanto você gasta? Quais são as crenças que te limitam? O que você pensa sobre dinheiro? O tempo, ele está totalmente relacionado a dinheiro também. Por quê? Porque tempo e dinheiro são energias que você tem que aprender a administrar. E se você não está administrando o seu tempo, corre grande chance de você não estar administrando o seu dinheiro. Percebe que uma coisa está relacionada à outra? Então, o que é importante para você? Você precisa saber de que forma você pode alcançar o próximo nível. Mas será que você está pensando nessa abundância? Ou será que você está pensando só, estou no 0 a 0, então tá tudo certo. O que eu ganho, eu gasto, tá tudo certo. Quando você começa a se questionar sobre o que você aprendeu sobre dinheiro, sobre as crenças que você tem sobre a sua vida financeira, você começa a mexer no tempo. Você começa a ter qualidade nas coisas que você faz. As duas coisas estão totalmente relacionadas. E sim, para você poder escalar, para você poder aumentar seu negócio, para você poder faturar mais, você precisa entender o que você pensa sobre o dinheiro. O que é dinheiro para você? Da mesma forma que você está gastando o seu tempo com bobeira, ou você sabe quanto vale o seu tempo e cobra de forma justa? Uma coisa está relacionada com a outra. Se você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto que você... O contrário, tá, gente? Se você não sabe quanto você gasta, você não sabe quanto que você precisa ganhar. Você sabe colocar preço no seu produto? Você sabe quanto ele vale de verdade? Ou é só o produto do outro que tem valor? Então, esse ponto que a gente chama de escalada é justamente essa questão de você se perguntar o que eu aprendi, o que eu ouvia sobre dinheiro, o que me falaram sobre dinheiro, o que eu vejo. Porque dinheiro a gente sabe que é um tabu. Muita gente trata como um tabu. Mas a gente precisa encarar de frente essa administração do dinheiro. Porque a partir do momento que você começa a administrar melhor seu dinheiro, você começa a saber... Você começa a saber, não, você começa a identificar que você não pode gastar tempo com bobeira, porque o seu tempo é caro. Fiz um trabalho uma vez numa empresa que uma coordenadora estava fazendo um trabalho totalmente burocrático que era da assistente. Aí eu perguntei para ela, você sabe quanto que custa para a empresa o seu trabalho de coordenação? Não sei. Você sabia que o seu tempo ele é maior do que o da sua assistente? A sua assistente pode fazer essa agenda para você ou pode fazer esse trabalho para você? Isso vale para os negócios.
De repente você está gastando um tempo absurdo para fazer uma coisa que uma outra pessoa pode fazer e você tem tempo livre para pensar de forma estratégica, para pensar numa melhora do seu produto, para pensar numa melhora do seu processo. Então é importantíssimo você entender sobre dinheiro, você entender quais são as crenças que você tem sobre dinheiro. E o mais importante ainda que eu te digo, você precisa aprender a definir quanto vale o seu produto, quanto vale a sua hora de trabalho, quanto vale o seu processo. Será que você não poderia aumentar esse valor fazendo coisas mais importantes? Será que você não poderia delegar um pouco da sua atividade para poder melhorar seu produto, melhorar seu processo? Isso está totalmente relacionado, sim, com a sua vida financeira. Então, é importantíssimo você saber, tá? O próximo ponto aqui é o mapa. O mapa, onde e como você quer estar em 2026. Olha só, a estratégia com a visão do melhor plano para escalar seu negócio. Aqui, os atalhos perdem espaço para o caminho mais efetivo para alavancar seu faturamento. A pergunta aqui é: o que você precisa fazer para estar em 2026 da forma que você quer? Então, quando a gente faz um macro planejamento do nosso negócio, quando a gente sabe aonde a gente quer levar o nosso negócio, onde a gente quer levar o nosso processo, quero vender meus produtos para os Estados Unidos, eu quero exportar meus produtos. Ok, em 2026 eu quero estar com produtos fora do país. O que eu preciso fazer hoje, nesse mês, em 2021, para que em 2026 eu consiga exportar? Então você precisa enxergar o caminho. Muita gente deixa de trabalhar ou deixa de investir no seu negócio porque os resultados não estão chegando hoje. Mas espera aí, se o resultado não está chegando hoje, o que você está deixando de fazer para que em 2026 você tenha resultado? Então a gente faz o caminho inverso. Você enxerga o mapa, o que você precisa fazer hoje para daqui a uns anos estar faturando X reais. Ou para daqui a tantos anos eu estar exportando meu produto. Ou daqui a tantos anos eu vou atender pessoas da China. Você precisa dar o primeiro passo. Então, para você dar esse primeiro passo, você precisa ter um mapa. Porque às vezes a gente pega atalho e a gente desiste a 1 centímetro do objetivo que a gente quer. Porque a gente não consegue enxergar o todo. A gente não consegue ter uma visão do que o nosso produto pode alcançar, ou o que o nosso serviço pode crescer. E aí a gente desiste, entendeu? Então, para você escalar seu negócio, para você aumentar seu faturamento, você precisa saber como o seu negócio tem que estar daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos. Quando você enxerga para frente, você começa a tomar ação agora. Você faz justamente o processo contrário. Muita gente começa o negócio agora, aqui, 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 e não está errado. Mas quando você começa a levar o seu negócio para o caminho que você quer daqui a um tempo, que é o macroplanejamento, fica mais fácil você enxergar o passo seguinte, entendeu? E daí você não está no escuro. É isso que eu chamo de não tomar atalho. Muita gente quer resultado fácil, resultado rápido. E as coisas realmente precisam desse planejamento. Realmente vocês precisam saber onde você quer chegar com o seu negócio, onde você quer chegar com a sua vida profissional. Isso faz total diferença na sua entrega diária. Percebe que todos os passos eles estão relacionados? Olha só, para você escalar seu negócio de forma satisfatória, você tem que enxergar aonde você quer chegar. E às vezes a gente não tem essa visão. Isso se chama visão estratégica, planejamento estratégico. Interessante, né? Bom, passamos por 5 passos.
E eu trouxe o sexto passo para a gente poder conversar mais um pouco. É o mapa mental. Quando a gente precisa interiorizar o nosso resultado. Então, o convite que eu te faço é: viva o resultado já. Afinal, a única coisa que importa em cada área da sua vida, o que é importante, você precisa saber. Isso tem que estar na sua cabeça. Você tem que ter esse mapa mental com o resultado que você quer e viver. E viver esse resultado. O cérebro, gente, eu estudo muito neurociência, tá? O cérebro, ele não distingue imaginação de realidade. Por isso que é importante a gente ter esse mapa mental, tá? Para o seu cérebro criar as conexões para que isso se torne realidade. Então, viva o resultado. Coloque que resultado você quer do seu negócio e comece a vivenciar ele já. Comece a vivenciar o tempo com qualidade desde já. Comece a vivenciar aonde que você quer chegar com o sucesso do seu produto ou do seu trabalho, da sua vida profissional, ou o sucesso da sua família, né? Porque a gente tem que ter tempo de qualidade para a família também. Ou como você quer se sentir com esse resultado. Passe a viver isso. Tenha satisfação em entregar valor para o seu cliente e para a sua família. De que forma? Atingindo o seu propósito financeiro. Porque quando você começa a atingir os resultados, o seu cérebro ele vai se adaptando com isso. Tá fazendo sentido? Já já a gente abre para perguntas, hein? Olha só, eu trouxe aqui 6 passos para vocês. Mas a gente vai conversar também a respeito de um exercício, tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer esse exercício, mas eu me comprometo a enviar para vocês essas perguntas. Por quê? Porque tudo na nossa vida é questão de tempo. Então, se você tiver aí com caneta e lápis, ou melhor, com caneta e papel, né? Quiser responder rapidamente, a gente responde já, mas se não der tempo, porque eu preciso, na verdade, honrar o horário que eu tenho com vocês, né? No tempo que a gente marcou, eu me comprometo sim a enviar esse exercício para vocês, tá? Eu vou passar rapidamente sobre as perguntas, e aí, se vocês tiverem tempo, vocês respondam, né? Aí, ou depois, mas isso tem que ser respondido rápido, tá, gente? Rápido assim. Não deixem para responder. Terminando aqui, a gente manda, e aí eu preciso que vocês respondam, porque o assunto ainda está fresco na cabeça de vocês, tá? Olha só. Quais são as 5 pessoas mais próximas da sua vida? O que é importante na sua vida pessoal? O que é importante na sua vida profissional? Quais são as urgências no seu dia a dia? Como ou com o que você desperdiça seu tempo e energia? Qual é o seu verdadeiro sonho? Essas perguntas, elas são extremamente importantes para a gente começar e sim ter tempo de qualidade na nossa vida. Autoconhecimento. A gente começa se fazendo perguntas. A partir do momento que a gente começa a se perguntar, a se questionar, a gente está gerando reflexão. E quando a gente gera reflexão, a gente sai do automático. Sim? Eu vou enviar essas perguntas depois para vocês, tá? Terminando, eu envio. Olha só. Espero que tenha dado tempo de vocês responderem pelo menos umas 2. Será que deu? Vou passar de novo por elas, tá? Quais são as 5 pessoas mais próximas da sua vida? O que é importante na sua vida pessoal?
o que é importante na sua vida profissional, quais são as urgências no seu dia a dia, como ou com o que você desperdiça seu tempo e energia, qual é o seu verdadeiro sonho? Importantíssimo a gente saber disso tudo, tá? Então, isso aqui é um presente que eu trouxe para vocês sobre tudo é questão de tempo. Faz sentido? Vamos lá, pergunta que não quer calar. O que me trouxe até aqui? Por que eu estou falando de tempo com vocês? Por que tempo é o ativo? Tempo e dinheiro são os ativos mais importantes que nós, profissionais liberais, temos, tá? Eu tive que aprender a lidar com o tempo. Teve uma fase na minha vida que eu não conseguia mais seguir sozinha. Quem me conhece, né, conhece um pouco da minha história, mas eu vou contar brevemente. Eu fiz uma transição de carreira. Depois, na verdade, eu trabalhei em empresa até o nascimento do meu filho, e depois eu optei por me tornar uma profissional liberal. Só que, com a morte do meu pai, eu não conseguia dar conta de tudo mais. Eu me bloqueei. Por quê? Por problemas emocionais, realmente. E o tempo, para mim, virou um problema absurdo, porque eu não conseguia lidar com as coisas do dia a dia. Então, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar mentores, eu fui buscar processos, eu fui buscar me desenvolver na questão emocional para justamente aprender a lidar com o tempo. E aí, foi por isso que, depois de anos, né, lidando com os meus problemas e ajudando pessoas a resolverem os seus problemas, porque eu fui fazer formação, eu fui estudar, eu fui atender pessoas, eu pude aprender a lidar, sim, com tempo de qualidade. Para quê? Para fazer aquilo que é importante para mim. Por isso que eu resolvi trazer esse webinário para vocês e criar o método Planeja Tempo. Por quê? Porque é justamente o que eu vivi. Então, eu procurei todas as técnicas, todas as ferramentas, tudo aquilo que me ajudou, tudo aquilo que foi bom para mim, e formatei esse programa, o Planeja Tempo. E o que são os 5 passos essenciais para você conquistar tempo de qualidade para escalar o seu negócio? É aquilo que eu usei para mim. É justamente a matriz 80-20, o primeiro passo, o alvo, a escalada, o mapa. E o 6º passo, o mais importante, é justamente a mentoria, tá? Porque fazer sozinho realmente pode demorar. Eu passei por isso também, tá? Então, eu resolvi juntar todo esse material e criar o Planeja Tempo. Foi isso que me trouxe até aqui. Foi por isso que eu estou fazendo esse webinário com vocês. E é por isso que eu criei esse programa Planeja Tempo. Por quê? Porque funcionou para mim. Funcionou para mim e funcionou para vários dos meus clientes. Então, quando a gente aprende a ter tempo de qualidade para lidar com todas as áreas da nossa vida, a gente aprende a ter resultados diferentes daquilo que a gente tem. E a gente sim consegue escalar o nosso negócio, tá? Na verdade, o Planeja Tempo é tudo o que eu trouxe para vocês, né? De uma forma breve, eu me comprometi a falar com vocês 1h10 máximo, e o nosso tempo já está acabando, acho que eu falei muito hoje. Mas eu quis trazer essa mensagem porque é o que eu vivo. É o que eu vivo e é o que eu acompanho os meus clientes diariamente, tá? Então, qual o formato de programa do Planeja Tempo? O que a gente está trazendo, o que eu estou trazendo como mentora para vocês? Dentro do Vamos Caminhar, né, que é o meu trabalho como mentora de alta performance, o Planeja Tempo, ele é um produto que nasceu, está nascendo
hoje, na verdade, oficialmente, mas é anos de estudo, que nem eu coloquei, e ele vai se iniciar no dia 20 de outubro, na próxima semana, tá? Então, é um processo de mentoria que serão nove encontros em grupo, mais um encontro individual, e um acompanhamento diário via WhatsApp comigo, né? E eu trouxe dentro desse webinário uma condição especial de lançamento para esse primeiro grupo. Gente, eu estou tão emocionada de trazer esse Planeja Tempo para vocês, porque a gente conseguiu compilar todo o meu processo para poder ajudar pessoas. Por isso que essa mentoria ela é tão especial para mim. Né? Eu atendo mentoria individual, atendo processos individuais desde 2016. E agora é a primeira vez que a gente está trazendo em grupo, nesse formato, online. Tá? Para quê? Para que o alcance seja maior e eu possa atingir, sim, muito mais pessoas com esse processo, né? E em primeira mão, para vocês que estão participando comigo, a gente está trazendo essa condição de lançamento desse primeiro grupo, tá? Quais as dúvidas comuns com relação a tudo isso que a gente falou, né? A esse processo como um todo? A gente sempre acredita, só voltando aqui, a gente sempre acredita que a gente vai conseguir sozinho, né? E é muito mais difícil sozinho. A gente acredita também que mudar dá trabalho, dá sim, mas é muito prazeroso. Isso eu garanto para vocês. Síndrome do sofá, de não querer fazer o novo, de não querer sair da nossa zona de conforto. E também que a gente nunca tem tempo para fazer as coisas. Então, hoje eu instigo vocês a se questionarem que ponto, quais as dúvidas realmente que a gente tem e de que forma a gente pode atuar nisso. Foi para isso que o Planeja Tempo foi criado. Esse é o grande objetivo do meu programa de mentoria, que eu convido vocês, a partir de hoje, a agendarem uma sessão gratuita comigo, para a gente justamente acertar o ponteiro e saber qual é o alarme da sua vida que está batendo neste momento. A partir do momento que a gente conversa, né, tem a possibilidade de conversar e de identificar qual o problema pontual que a gente pode resolver, qual o problema pontual de tempo que a gente tem neste momento, tá? A gente consegue fazer resultados diferentes. Sim, essa é a proposta do Planeja Tempo. Então, o convite que eu tenho para vocês é marcarem essa sessão gratuita comigo. É 1 hora de conversa para a gente poder identificar de que forma que você pode melhorar o seu trabalho, de que forma você pode melhorar a sua vida e de que forma o Planeja Tempo pode te ajudar. Tá bom? Estou deixando aqui, então, o meu link, né? É só entrar lá e acessar a agenda e pode marcar horário online, tá? Tem também aí o meu link do Instagram, para quem não me segue, é só seguir lá. E também você pode apontar a sua câmera, né, pro QR Code. Chique isso, né, gente? Nossa, achei o máximo isso. Gostei bastante. Tá aqui os meus contatos. E eu vou abrir agora para a gente falar um pouquinho sobre dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas, está tudo certo. Eu estou tentando, falei um pouco rápido demais, tenho consciência disso, mas eu quero abrir para dúvidas, saber se ficou alguma questão, se tem alguma pergunta. Só finalizar aqui, que eu preciso parar a partilha. Pronto, abrimos aqui. Um prazer gigante estar com vocês, foi muito bacana, uma gratidão imensa, imensa mesmo. Foi está sendo um marco esse dia, e eu estou à disposição, tá? Para o que vocês tiverem de questões, tiverem de dúvidas, podem me chamar também. Se quiserem falar alguma coisa, eu também estou à disposição.
Cláudia, Oi, obrigada. Amei, amei. Tenho que pensar muito. que bom! Tenho que pensar muito. Você fala coisas que a gente não para pensar mesmo, viu? Achei muito bacana. Que bacana. Cláudia, gratidão, minha amiga, gratidão. Eu que agradeço muito a Vamos, oportunidade. vamos conversar, 1 hora para a gente se falar. Vê lá quando Com você pode. certeza. Tá bom. Tá bom, Obrigada, querida? viu? Gratidão. Beijo. Beijo. Obrigada. De Oiê? interrompo a gravação, é isso? Que eu Sim. Pode interromper, que aí ele já vai fechar. Parabéns, parabéns. Como é que tá? Ai, não sei. Não sei. Tô tão feliz assim. Tenho certeza que eu não falei nada do que eu programei, sabe assim? Mas é Mas, muito bom, né? mas eu A espero ação, né? que ação, você mesmo disse, ação cura, né? Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente faz um webinário, as pessoas geralmente saem nos primeiros 20 minutos. As duas ficaram aqui até o final. Até o final. Quantas pessoas tinham, não vi? Tá gravando ainda, tá? Não Tá pausou a gravando? gravação. Interromper a gravação. Porque senão